Olá, querido amigo, querida amiga, você que está aí acompanhando esse projeto maravilhoso do governo do Estado, da Secretaria de Educação, da SEDUC, o Enem não tira férias, uma parceria com a Organização Educacional Farias Brito, mais precisamente com o FB Online. Bom, eu sou o professor João Saraiva e estou tendo agora a oportunidade de ter com você o nosso segundo encontro no campo da filosofia. É isso aí. E sem demoras, nós vamos, nesse exato momento, já conversarmos um pouquinho sobre a questão que está aí para você. Essa questão vai falar um pouco da filosofia política e traz dois nomes clássicos, né, da filosofia e das provas também de vestibulares. Vamos falar um pouco sobre Maquiavel e Thomas Hobbes. Bom, o primeiro texto de Maquiavel, na verdade, que faz referência a Maquiavel, nos diz assim: a experiência histórica, segundo Maquiavel, diz que a natureza do homem é profundamente egoísta e malvada. Ele tem do homem uma concepção pessimista, semelhante à cristã, mas sem a explicação, sem aquela ideia do pecado original e seu remédio, a redenção pela cruz que o cristianismo oferece. Então, é preciso organizar naturalisticamente e subordinar mecanicamente um conjunto de paixões e de egoísmos, e um egoísmo maior, o do príncipe e do Estado. Então, perceba aí que você tem um fragmento de texto bem interessante, que fala um pouco da percepção do homem por Maquiavel, mas nós vamos já comentar isso de maneira mais ampla. O segundo fragmento é uma frase bem simples e altamente rica de reflexões. É uma frase hobbesiana: o homem é o lobo do homem. Bom, a questão nos pede que a gente identifique aí, né, um pouco sobre a natureza humana, o pensamento de Hobbes e o pensamento de Maquiavel. O que é que eles dizem? Então, de forma direta, a concepção de Maquiavel acerca da natureza humana converge para o pensamento de Hobbes, na medida em que, em síntese, o que nós estamos querendo saber é em que o pensamento de Maquiavel e de Hobbes, de alguma maneira, acabam se associando. Olha só, se eu pego Maquiavel, eu vou perceber em sua obra o quanto ele vai dizer que o homem, ele muitas vezes traz uma natureza perversa que ele utiliza para se beneficiar. Afinal de contas, para Maquiavel, o homem ele busca muitas vezes o poder, ele busca muitas vezes se sentir numa posição segura e dessa forma ele acaba se utilizando de vários mecanismos que não seriam, digamos, muito lícitos, né, muitos favoráveis quando se trata, por exemplo, de adquirir e se permanecer no poder. Para Maquiavel, é bom que a gente aproveite, já que a gente está falando um pouco sobre também a perspectiva religiosa, a ética cristã, ela não se aplicaria naquilo que muitas vezes busca o governante. A ética cristã seria aplicada numa vida pessoal. Então, aqueles valores que a igreja prega, da bondade, da compreensão, da solidariedade, do perdão, eu até poderei seguir na minha perspectiva de vida familiar, de vida individual. Mas, na perspectiva política, você tem que ser o quê? Eficiente. E para ser eficiente na política, não precisa você ser honesto, basta parecer honesto. Não precisa você ser bom, basta parecer ser bom. E se necessário for você agir com um certo rigor para alcançar um determinado fim, que você assim o faça. Para Maquiavel, o que vale é o objetivo. De onde nós vamos encontrar frases atribuídas ao pensamento maquiavélico, como, por exemplo, né, os fins justificam os meios. Frase essa, inclusive, que se diz que não foi pronunciada por ele, mas atribuída a ele. Frases como: se você não pode com o seu inimigo, junte-se a ele e, na primeira oportunidade, apunhale-o pelas costas. Pessoal, isso é lindo, é a própria política brasileira. Lógico que o meu lindo aí foi no sentido irônico, isso é triste, né? Mas a gente vê acontecer todos os dias. Bom, a gente percebe que o pensamento hobbesiano também é bem interessante.
Esse autor, né, que a gente o relaciona à teoria do contrato social, teria sido o primeiro contratualista, diz que só quem faz mal ao próprio homem é ele próprio. O homem é o lobo do homem. É ele que escraviza, é ele que macula, é ele que, enfim, por conta de uma questão até de sobrevivência, acaba agindo, né, de forma animalesca. Para isso, seria necessário o homem transferir para alguém, para uma autoridade, o poder, para tentar, com isso, impedir que o homem entrasse no processo de autoextermínio, nessa guerra de todos contra todos. Bom, em que, então, o pensamento de Maquiavel pode se assemelhar ao pensamento de Hobbes? Vamos lá. Letra A. Ambos compreendem que a natureza dos seres humanos é voltada ao altruísmo. Ora, se a gente for partir para a própria noção de altruísmo, aquela coisa de você se resignar, de você pensar, refletir no que você pode fazer para o outro, nenhum dos dois vai falar muito sobre isso. Na verdade, essa coisa de solidarismo, de altruísmo, de dar a vida por alguém, nada disso está nos planos políticos, nem de Maquiavel e nem tampouco de Hobbes. Letra B. Os dois filósofos compreendem suas teorias aplicadas à filosofia política. Até aí tudo bem. Sendo que isso não diz respeito a outras esferas da vida humana. Pessoal, a própria frase parece não fazer muito sentido. Porque o que é a relação política? O que é a filosofia política? É o estudo das relações interpessoais. Aonde existem pessoas, há uma relação de poder. Como que a política não diz respeito a outras esferas da vida humana? Se tudo que a política decide impacta diretamente em nós, seja na educação, seja na saúde, seja na habitação, seja no trabalho. Então, a letra B não faz sentido. Bom, a letra C. A realização do bem não é natural, mas o pensamento egoísta e o desejo de causar desordem em detrimento do próprio. Né? Ou seja, para Maquiavel e para Hobbes, o bem não seria algo que nasce com o homem. Parece que a natureza humana seria perversa. O homem é o lobo do homem. Olha Hobbes. Né? É necessário não ser bom, mas parecer ser bom. E se necessário for fazer uma maldade para adquirir alguma coisa maior e melhor para todos, que o faça. Dessa forma, o bem não é natural, mas o pensamento egoísta. Você tirar proveito, você se beneficiar. Será que isso tem a ver com a relação entre esses dois teóricos? Sim, tem. Era o item que eu tenho certeza que você já tinha paquerado, já tinha olhado e já tinha marcado. Mas vamos ver o que está errado em D e E. Letra D. Hobbes defende a noção de que todos os homens devem ser maus, assim como Maquiavel. Não. Eles entendem que a maldade está no homem, mas que nós temos mecanismos, inclusive, para tentar conter. Daí o pacto social, né? Daí o contrato hobbesiano. Daí o Maquiavel dizer que cabe ao príncipe, cabe ao governante buscar o bem comum, fazer o bem para todos, conter os excessos. Então, letra D é errado. E a letra E? Se não existisse o político, a vida em sociedade seria mais fácil. Ora, a ideia do político, né, e aí a gente pode até voltar ao pensamento grego, é aquele que deveria controlar a polis, controlar a cidade, colocar limites, orientar, coordenar. Na verdade, o pensamento político, ele é importante. Os dois entendem isso. É necessário um acordo, é necessário, inclusive, uma aprovação, né, da sociedade. Entretanto, muitos, em consequência da política, acabam metendo os pés pelas mãos, acabam pensando apenas em si, acabam pensando em não mais abdicar daquele poder. Ok? Então, letra C seria o item que você deveria ter marcado. Vamos seguir? Bom, a próxima questão traz um texto, né, de Jostein Gaarder, né, um autor famoso, né, de uma obra que talvez muitos de vocês tenham lido, que é O Mundo de Sofia. Né, então, nessa obra, ele pergunta, de onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento,
o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir do qual tudo é feito? Questão interessante. Olha, você tem esse texto que nos leva à reflexão de onde tudo surgiu. É uma questão que ainda hoje faz a gente quebrar a cabeça. O que se quer? O que é que o comando pede? Dentre as sentenças, a que mais se aproxima da ideia dos filósofos pré-socráticos é, ora, ele está colocando o pensamento pré-socrático. O que é que diz os pré-socráticos? Esse grupo de pensadores, também chamado de filósofos da natureza, queriam encontrar um princípio que pudesse explicar de onde tudo veio. Nós vamos ter aí vários filósofos, alguns identificados como sendo monistas, porque acreditavam que havia um só elemento que deu origem a tudo, alguns chamados de pluralistas, porque diziam que a fusão de vários elementos poderia ter nos levado à compreensão de tudo, e todos esses queriam quebrar um pouco com as explicações antigas. Durante muito tempo, nós vamos ter a chamada cosmogonia. O que é isso? Uma tentativa de explicação do cosmos com base na crença nos deuses. Esse grupo de pensadores, os chamados filósofos da natureza, os chamados pré-socráticos, queriam uma explicação racional. Eles estavam tentando desvendar a origem do cosmos pela cosmologia. Olha aí, logia, racionalidade. Bom, então, tendo dito isso, ficou fácil. Será que, primeiramente, eles consolidaram a indiferença quanto à origem do universo? Como é que eles podem estar indiferentes de uma coisa que eles buscam? Não. Será que eles erradicaram permanentemente a influência das explicações mitológicas? Olha só, erradicaram permanentemente. Tudo isso que diz assim é um efeito total, é uma regra, sem exceção, desconfie. A gente percebe que muitos deles vão levantar teorias em que eles acreditam que poderia haver uma força cósmica. Anaxágoras, o próprio Empédocles e outros fazem menção ainda a uma existência de alguma divindade. Então, dizer que eles erradicaram por total, não. Será que eles indicaram que o cosmos teria surgido do nada e sem nenhuma explicação? Até havia teorias que diziam que não está ao alcance do homem tentar explicar de onde tudo veio. Mas, na verdade, isso não é uma concepção geral de todos os filósofos pré-socráticos. Será que eles identificaram a physis como um elemento igualmente conhecido por todos? O que seria a physis? Algum elemento físico. Água, terra, fogo. Né? Ora, se você perceber, Tales ia falar da água. Se você for perceber, Heráclito falava do fogo. Né? Então, não havia um único elemento que fosse conhecido por todos. Na verdade, você vai ter, inclusive com os pensadores chamados pluralistas, dentro aí do período pré-socrático, uma tentativa até de fusão de vários elementos. Bom, será que eles buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do mundo? Opa, olha o sentido amplo. Buscavam nos elementos da natureza. Eu falei aqui de vários. Eu falei que haviam os monistas e os pluralistas, que eles eram chamados também de filósofos da natureza. Então fica fácil. Sim, eles buscavam nos elementos da natureza as respostas para tentar entender de onde tudo veio. Ok? Foi fácil essa, né? Tenho certeza que sim, tenho certeza que você se garantiu. Vamos à nossa última questão dessa tarde? Ora, essa questão, ela traz uma reflexão sobre a liberdade. A relação entre valor e liberdade é crucial para a filosofia. Sobre o tema proposto, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa verdadeira. Então você tem, primeiramente, esse fragmento de texto de Jean-Paul Sartre. O que é que diz o Sartre? Por outras palavras, não há determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. Não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim,
não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações e desculpas. Estamos sóis e sem desculpas. E o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre? Condenado porque não criou a si próprio, e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que fizer. Bom, aqui você tem o pensamento de Sartre. E aí, o que é que nós vamos ter agora? Olha só. Os homens, um outro fragmento de texto, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem como circunstância de suas escolhas, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, né, legadas e transmitidas pelo seu passado. Ora, se pede que a gente diga, a partir da compreensão desses dois textos, no que nós podemos relacionar e compreender acerca da liberdade. Então, a primeira alternativa, aí, o item A, nos diz o quê? Sartre se revela um determinista, já que o homem estaria condenado à liberdade. Pessoal, Sartre ele é um pensador existencialista, né, que diz que o homem é senhor da sua liberdade. Ele confia muito nessa ideia do livre-arbítrio. Arbítrio vem de árbitro, juiz. O homem é o juiz da sua liberdade. Ele tudo pode, mas nem tudo que ele pode ele deve, porque ele tem que arcar com a responsabilidade. Ora, já o existencialismo cristão, de Karl Jaspers, por exemplo, talvez você já tenha escutado falar sobre ele, diz que não. O homem está aqui para cumprir com um projeto divino. Então ele é programado e enviado. Nesse caso, o homem não teria liberdade, tudo já estaria pré-determinado. Mas não é o que o Sartre diz. Para ele, o homem está condenado à liberdade. Por quê? Primeiramente, porque não tem como a gente não escolher. Nós estamos a todo momento fazendo escolhas. No momento que a gente nasce, né, começa a criar consciência, até o final da vida, foram muitas as escolhas que nós fizemos. Inclusive a escolha que você está tendo agora de estar aqui, nos acompanhando, aperfeiçoando o seu conhecimento. Então, né, não diz respeito a isso. Sartre, inclusive, vai dizer que o homem está tão ligado às suas escolhas, ele é tão livre para fazer as suas escolhas, que às vezes ele tem que lidar com a angústia, as mais escolhas que ele acabou por fazer. Bom, e o Marx? Marx entende o homem como um ser absolutamente livre para mudar o mundo em que se encontra. Bastava uma leitura do texto. O que é que ele diz? Que o homem, ele faz a sua história, mas não faz como quer. Então, eu não sou totalmente livre, eu não posso mudar uma série de coisas. Letra C. Para Sartre, o homem se angustia dentro da impossibilidade de tomar decisões, pois falta-lhe liberdade essencial. Realmente, Sartre fala sobre angústia, mas ele diz justamente o contrário. A angústia do homem é porque ele, às vezes, precisa escolher e escolhe mal. E tem que arcar com as consequências do seu ato livre. Então, letra C, não é. Letra D. Para Marx, o homem não pode mudar o mundo em que vive, pois sua própria consciência representa necessariamente consciência de classe, determinadas pelas relações de produção. O que é que ele diz? O que é que o Marx fala? Que o homem, ele não pode mudar a história, mas ele tem condições, sim, de se defrontar diretamente com essa realidade e, quem sabe, procurar, de alguma maneira, mudar aquilo que aparentemente parece sem jeito. Ou seja, o homem pode lutar para mudar a sua história. Certo? Outra frase de Marx muito conhecida. O homem, ao longo de uma vida, ele se acostumou, né, a ouvir a história, ele precisa agora interferir, ele precisa agora transformar. Então sobrou a letra E. Para Sartre, o homem, né, é liberdade absoluta. E isso causa angústia, né, diante da responsabilidade de ter que escolher. Opa, a gente comentou sobre isso ainda agora. De fato, o homem tem que conviver com esse sentimento se ele escolhe mal. E aí, foi difícil? Tenho certeza que não. E se você gostou, a gente te convida a continuar conosco, né? Tem muita gente boa para responder questões aí e temos ainda alguns encontros aí. Afinal de contas, o Enem não tira férias. Nosso grande abraço.